Boa noite! Tudo bom com vocês? Mais uma semana, né? E olha que nós estamos chegando no fim do mês, hein? Hoje já é dia 24, sexta-feira que vem já é a última sexta-feira do primeiro semestre de 2022. Como é que tá a vida de vocês? Eu espero que esteja bem. Hoje em Bebedouro é feriado, entendeu? É dia do padroeiro da cidade. Então, foi um dia para mim bem tranquilo. Eu relaxei, cuidei dos meus cachorrinhos, dos meus filhos, né? Estudei, montei a live, atendi online, mas assim, eu aproveitei para realmente relaxar e pôr em dia o meu estudo, o meu conhecimento, porque eu comecei a fazer uma nova formação, uma revisão, né, da fisioterapia integrativa, com o Afonso Salgado, que nunca para de estudar, nunca para, graças a Deus para mim, né? Nunca para de trazer informação para a gente. E também quando você já tem um domínio do que você trabalha, quando você faz, é como se fizer uma revisão, você vai dominar de vez, né, aquilo. Pelo menos é para isso que eu quero, para ajudar mais vocês, ajudar mais as pessoas, ter mais domínio do conhecimento do que eu trabalho. Bom, a gente vem vindo falando de saúde e cura interior, que é o que eu trabalho. Eu não acredito que é possível a pessoa ter saúde sem fazer a sua cura interior. Hoje em dia, saúde é uma integração de mente, corpo e... Vou deixar no silêncio aqui, senão vamos ter problema, né? É uma integração de saúde de corpo, mente, né? E espírito. Integral. E eu trabalho com a fisioterapia integral, trabalho com esse mundo quântico, que é maravilhoso, que tem ajudado muito as pessoas. E o Dr. Hammer, que é quem criou a nova medicina germânica, e aí ao qual eu trabalho a inteligência biológica, foi muito inspirado, foi muito iluminado. Como também Daniel Grosjean e Patrícia Benini com a microfisioterapia, para criar a nova medicina germânica, a inteligência biológica. São 5 leis biológicas que a gente vive, assim, o nosso organismo é assim. Nós somos seres que vivemos em terceira dimensão, nesse corpo, altura, largura, profundidade. Temos órgãos dos sentidos e na pele temos os neuroreceptores que percebem o ambiente. E isso faz toda a diferença entre uma pessoa ter saúde ou doença. Vou entrar na live. Bom, hoje nós vamos falar da segunda lei biológica. Se você perdeu a primeira lei biológica, procura aí no nosso Instagram ou no canal do YouTube da doutora Silene Paz, que eu sempre deixo as lives aí. Silene, por que você não guarda, como a maioria das pessoas escondem as lives, deixa lá no canal para vender o curso? Porque eu acho que a minha tarefa com essas lives é ajudar as pessoas. Então, quem puder ajudar, se ajudar, mandar para alguém, indicar para alguém, depois se resolver entender e ressignificar a sua vida, se transformar com o meu auxílio, é para isso que eu estou aqui. Então, vamos lá. A segunda lei biológica. A primeira lei biológica que a gente, se você não estudou, dá uma olhadinha, como eu já falei. Como a gente já falou a semana passada, é sobre os conflitos biológicos, o impacto externo, severo, biológico, que a gente sofre em profunda solidão de acordo com a nossa percepção. Quando a gente eleva aquele impacto das adversidades da vida, dos desafios existenciais, que normalmente vem do meio externo, dá um impacto na nossa biologia, depois desencadeia uma emoção. Naquele momento, o cérebro, a psique e o físico, eles entram em ação conjunta. Muito bem. E aí, de acordo com a percepção, é que a gente vai entrar no que a medicina tradicional chama, medicina clássica chama de doença, que para Dr. Hammer está tendo um ajuste biológico, um programa de luta pela sobrevivência a qualquer custo. Muito bem, então é um programa, um ajuste biológico de sobrevivência da vida, tá bom? Pela nossa visão aqui, quem trabalha com a inteligência biológica.
E como é a segunda lei biológica? Ela é conhecida como a lei bifásica, porque ela tem duas fases. Muito bem. E todas as enfermidades, as chamadas doenças, passam por essas duas fases. É um programa especial biológico dividido nessas duas fases. Uma é quando você leva aquele impacto, você entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Então, através do sistema nervoso central, que nós temos um eixo, uma barreira de proteção natural, que é o hipotálamo, a hipófise suprarrenal, já disparam hormônios para a gente entrar em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. E aí o sistema nervoso simpático, autônomo, ele é simpático e parasimpático. A gente entra em o que chama de simpaticotonia. É o ativo, é a fase ativa. A gente levou aquele impacto e aí onde a gente apresenta os sintomas. Depois vem a fase da resolução. Passou! Você já sobreviveu a qualquer custo. E você fica muito cansado. Você tem muito sono. Você relaxa demais. É a fase do relaxamento. Bom, vamos lá. A primeira fase, a fase do conflito ativo, é aquela que você viveu, o impacto biológico. E ele apresenta o quê? Apresenta os sinais, os sintomas, que a medicina tradicional vai chamar que é os sinais e sintomas da doença, e para nós é da fase ativa. Então, quando a gente recebe esse impacto, o que acontece? Vem um alerta, como se fosse um sinal de alerta mesmo. Então, o coração, o sistema nervoso, dispara essa barreira do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, dispara os hormônios. E aí, através do nervo vago, nós temos 12 pares de nervo cranianos, mas o nervo vago, ele passa por todas as vísceras, mas principalmente é conectado diretamente com o nosso intestino, que é considerado o nosso segundo cérebro. Muito bem. O nervo vago, ele tem o vago ventral, o vago dorsal, e a gente vive numa normotonia, que é o calmo, que é o tranquilo. Mas quando a gente entra em luta ou fuga, a gente dispara, acelera, manda aquele impulso do cérebro para o coração, que entra um alerta, e aí ele acelera, dispara, muda a frequência cardíaca, sobe a pressão arterial, você não consegue dormir, entendeu? O seu corpo entra totalmente em alerta, porque você tem que, como se fosse, o nosso cérebro é primitivo, ele funciona como se fosse na selva, na savana, como se fosse uma zebra fugindo de um leão. Ele tem que entrar em luta ou fuga. Então, imagine uma zebra fugindo de um leão, dispara tudo. É isso que acontece com a gente em cada impacto biológico, em cada adversidade, em cada dificuldade no desafio existencial que a gente passa. Muito bem. Aí o sistema nervoso autônomo, ele entra o quê? Ele entra em simpaticotonia. E se ficar num estado muito prolongado de estresse, vai ter hipertensão nervosa, vai ter o batimento cardíaco, como eu já falei, acelerado, a pressão acelerada, a pressão vai ser elevada, a digestão fica lenta, você pode ter incontinência urinária, pode ter vontade de fazer xixi, diminui o seu apetite, em outras pessoas aumenta o seu apetite. Então, você entra nesse despertar, nessa luta ou fuga. A constante permanência nesse conflito vai ocasionar o quê? O distúrbio do sono. A gente vai ter insônia. E quando você não dorme, o sono é muito importante, porque ele libera substâncias no nosso cérebro, dopamina, melatonina, que repõem substâncias no nosso organismo. Se você não dorme, não tem como repor. O sono ele libera as toxicidades, os metais leves. Só dormindo que você vai eliminar isso. Se você não dorme, se você não tem boas noites de sono direto e reto, isso vai o quê? Vai ser alterado. Muito bem. Então, você tem insônia. Por quê? Porque você está acelerada, você está com a mente ligada, só pensando no conflito, para ver se acha o quanto antes uma solução para esse conflito. Bom, no nível psíquico mental, nesse momento que você leva aquele impacto, então a gente, de acordo com a nossa percepção, é ativado o quê? Esse impacto às vezes causa um trauma.
pela percepção, entendeu? O acontecimento é um trauma. E aí vai ter pensamentos recorrentes. Você vai ficar pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. E aí o seu estado de alerta vai ficar mais ativado. Bom, aí no cérebro, quando você está nesse momento de conflito, de impacto, ativada, lutando para sobreviver a qualquer custo, que já desequalizou todos os seus chakras, que já desequilibrou, os seus hormônios já foram todos liberados, os hormônios de estresse, aumentou seu nível de cortisol, já teve que ter mais açúcar no sangue para você ter energia para lutar ou fugir, então está caminhando para desequilibrar a sua insulina, o seu coração está acelerado, a sua pressão arterial está acelerada, você tem sudorese, as mãos ficam frias, de repente se você tiver a síndrome do intestino irritável pelo nervo vago, já disparou e você já está com uma dor de barriga, tudo isso no momento que você está em alerta, que aí desencadeia uma emoção. E essa emoção vai ser de tristeza, de medo, de raiva, de fúria, nessa luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Muito bem, nisso nós temos pela embriologia 4 camadas no cérebro. É nelas que vão estar marcando o seu cérebro, vai estar marcando ali o foco de Hammer, que isso é outra lei biológica. E o nosso corpo está tendo o quê? Uma atuação fisiológica, vai tendo uma alteração nos comportamentos teciduais do nosso corpo. Que tecido, Sileno? O tecido que está ligado ao sistema músculo-esquelético, o tecido que está ligado a toda a parte endócrina dos hormônios, o tecido que está ligado com a sua pele, território, de você estar se sentindo apta para estar naquele lugar, do tecido que reveste os órgãos de sobrevivência. Esses tecidos vão ter, as alterações fisiológicas vão ativando ali nesses tecidos. Muito bem. Então imagina como se um leão estivesse vindo na sua direção. Muito bem. Nesse momento, o que vai acontecer? O senhor lembra? Aqui em Bebedouro teve uma época que, coitada de uma onça, ela correu aí para a cidade inteira, o povo ficou doido, viu? Ficou doido mesmo. E eu com dó da onça. Porque, coitada, o ser humano destrói a natureza, os animais vêm para a cidade, né? Muito bem. Então é isso, a onça, o leão vindo, eu lembrei disso, desculpa, gente. Vem na sua direção. Nesse momento, o seu corpo vai estar o quê? Ele vai estar concentrado, ele vai estar passando desesperado, né? Vai alterar tudo. E você vai falar assim, como que eu faço para escapar daqui? O que eu faço para ir agora? É essa luta ou fuga, é essa percepção. Então, eu vou dar alguns exemplos de impacto que podem ocorrer, que forma, porque se a gente está falando, ligando com leão, com selva, com savana, fica meio fora da realidade para vocês entenderem. Então, por exemplo, ele pode vir de uma ligação. Você recebe um telefonema com uma notícia ruim, que alguém faleceu, que alguém sofreu um acidente, que alguém foi internado, recebe uma cobrança, recebe uma ligação, uma pessoa briga com você no telefone, então você pode vir de uma ligação, de um telefonema, hoje em dia de uma rede social, né, de um zap. Muito bem. Ele pode vir também de receber uma notícia pela televisão, uma notícia pelas mídias sociais, uma notícia de alguém que te traz uma notícia. Esse impacto, ele pode vir através das palavras, porque a pessoa acha que só bater que é agressão, né? Não, dependendo do que fala para você, do que as pessoas falam ao seu redor, porque às vezes não fala para você, mas fala de você, da sua vida, ou dos seus familiares, e você pode até não falar nada, mas você está ouvindo aquelas palavras, né? Esse impacto pode vir das palavras, e aí quando você está ouvindo, pode vir através da nossa escuta. O que você ouviu? Órgãos do sentido. Através dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos ideais que vão tendo frustrações. Então a gente entra nesse conflito. Recebe esse impacto, eu ouvi alguma coisa, eu vi um acidente, vi alguém sendo atropelado, eu vi, como aconteceu comigo, vou dar um exemplo, eu
vi a minha mãe, eu vi o meu pai no caixão. É uma cena que a gente não quer ver, né? E eu vi, isso é um impacto biológico, porque um dia todo mundo vai, mas é um impacto biológico para cada um? É. Então você pode ver, você pode sentir. Sabe quando a gente fala, isso não está me cheirando bem? Pode ativar o seu arco nasal. Pode ser através do seu paladar, porque de repente você está comendo na hora que acontece alguma coisa, ou você está preparando alguma alimentação e recebe um impacto. É muito complexo, gente, é muito complexo. Nossa percepção, os órgãos do sentido é que percebem e recebem esse impacto e marcam nessas camadas do cérebro que correspondem a órgãos, correspondem a vísceras, correspondem a partes do corpo. Então a nossa fisiologia vai entrando em luto fuga, vai sendo alterada, essa é a fase ativa que dispara tudo. A nossa fisiologia nas camadas dos nossos tecidos vão sendo marcados, vão percebendo, vão sentindo. Ligou o cérebro, o psique e o físico, tudo junto na hora do impacto. Então, o que iniciou a doença? Primeira lei biológica. Como essa doença vai se desencadear? Segunda lei biológica, aquela luta ou fuga, a fase ativa. E agora nós vamos falar da segunda fase. Lembra que eu falei que a segunda lei biológica é bifásica? É a fase da resolução do conflito, do relaxamento. Ufa, passou. Já passou. Porque tudo que é bom ou ruim vai passar, né? Por mais que seja difícil, que seja um desafio existencial, já passou. Você ouviu uma cobrança, você já conseguiu, quebrou a cabeça, esquentou a moleira, arrumou o dinheiro e pagou a dívida. Passou o conflito. Você viu um acidente, mas a pessoa já operou, já está bem, já está fora de risco. Passou o conflito. Entende? Alguém falou alguma coisa, mas você já perdoou, a pessoa se arrependeu, ou você entendeu, você trabalhou a sua mente para entender que aquele ali é o limite do outro e que ele está fazendo o melhor dele, que ele também está com muita dor, enfim. Você já resolveu, já passou, já não vai ficar presa no que alguém te falou, né? Então já passou. Entra a fase do quê? Do relaxamento. Quando o conflito já foi resolvido na sua vida, o problema, o impacto, o desafio existencial. Aí a gente vai, relaxar. Muito bem. Então, falando no leão de novo, por exemplo, é quando ele resolve te dar uma folga. O leão está te perseguindo, ele resolve te dar uma folga. Aí você pensa, ufa, tô livre, já passou. Entende? É isso que acontece com a gente pela nossa percepção. Mas tudo vai variar de acordo com a intensidade. As coisas que a gente vão deixando assim, se for muito intenso, você pode de repente ficar tão cansada, que você vai querer dormir por 2 dias. Aquele cansaço, aquele relaxamento, que para a medicina tradicional é a síndrome da fadiga crônica. Entendeu? Você vai sentir um grande cansaço, você vai sentir muito sono nessa fase de relaxamento, entende? Você vai ter muito sono, muita fome, vai querer comer muito, é a fase de engordar, hein? Cuidado. A pressão que estava alta, ela normaliza. Os hormônios que estavam todos desregulados, eles estabilizam. Como eu falei na live passada, se o conflito for rápido, passageiro, aquele impacto, vai se desestabilizar por pouco tempo. Às vezes o seu organismo nem vai sentir. Mas a gente prolonga essa sensação, essa percepção, esse estresse prolongado é onde vai tendo mais danos. E quando você vai tornando isso cíclico, não perdoa, não libera, não se ressignifica, fica preso na situação e fica pensando, ruminando os movimentos, tem dificuldade em esvaziar, em eliminar, em se libertar dos seus problemas, dos seus desafios existenciais, do que as pessoas falaram, do que as pessoas fizeram, das situações que aconteceram na sua vida. Se você fica muito tempo preso nisso, então a intensidade, que é do que eu estou falando, é maior.
Mas nós estamos no relaxamento, na segunda fase. Então, vem repouso, vontade de comer, e aí, por quê? Vai ter muito sono, porque você está precisando de energia para sua cura, porque você gastou energia na luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Você não correu, mas o seu cérebro funcionou como se estivesse, mandou essa mensagem para suas células, desequilibrou tudo. E aí agora, passou. É a fase que é o parasimpático. O sistema nervoso autônomo, ele é simpático e parasimpático. Quando eu estou em luta ou fuga, simpaticotonia. Quando relaxa, parasimpaticotonia. Muito bem. Então, eles estão associados a um pulso mais lento, a pulsação fica lenta, a pressão arterial vai abaixar, a frequência cardíaca, respiratória vai se acalmar, vai se normalizar, vai normalizar até demais, né? Na fase ativa, os seus sentidos eles estão se comportando de uma maneira. Na fase de relaxamento, ele é outra maneira. Então, quando você passa para a fase da resolução do conflito, tudo vai se comportar no seu organismo, na sua fisiologia, nos tecidos que estavam sendo marcados de uma maneira diferente. Então, quando passa, você teve o conflito, entrou em luta ou fuga, fase ativa, resolveu, fase de resolução, acabei de resolver, e aí vem uma fase de pós-conflito, que para o Dr. Hammer ele chama de epicrise. Você vai ter sintoma de tudo, a sensação de alívio, você vai ter uma crise pós-conflitual, para ter uma reparação em tudo que você ocasionou no seu tecido, com a sua própria percepção, com a sua própria mente. Então vai ter uma reparação dos elementos, então vai ter uma mudança dos níveis hormonais, metabólicos, entendeu? Nos padrões dos seus órgãos. Então, nessa transição entre, né, de conflito e pós-conflito, você passa por essa epicrise que eu estou falando. Então, o nosso corpo revive todo aquele choque biológico e dispara tudo, todo aquele trauma, toda aquela percepção. É como se fosse um flashback fisiológico, bem breve, entendeu? Muito rápido. E normalmente tem um agravamento dos sintomas. O que tem nessa fase? O edema, calafrio, alteração da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão, alteração da temperatura. Edema, inchou. Se inchar no cérebro, nas meninges, dor de cabeça. Entende? Se inchar numa articulação, dor no joelho, dor no ombro. É o edema, está inchando. É essa fase que o organismo está naquele ajuste biológico. Lembra? A doença não, ele sofreu um impacto, entrou num ajuste biológico, luta para sobreviver, desequaliza tudo, porque nós, com a nossa mente, nós desequilibramos os nossos hormônios, nós desequilibramos as nossas vísceras, os nossos órgãos, aceleramos tudo e passou. Relaxa tudo de uma vez. E aí passou, e aí ele tem que voltar ao normal. Essa epicrise é aquela melhora da morte, que é para ver se a pessoa realmente está apta para sobreviver a qualquer custo. A pessoa não, o ser, porque lembra na primeira aula na primeira live, quando eu falei do como a primeira lei biológica é para qualquer ser biológico, humano, animal, para todos os seres biológicos, essa percepção é a mesma. Bom, a base da nova medicina germânica, que para mim é inteligência biológica, diz que o indivíduo é capaz de resolver o conflito através da compreensão dos sintomas, entendeu? Então, quando você entende o que é aquele sintoma, você olha para aquele sintoma, eu já expliquei isso, às vezes eu tive uma dor de garganta, mas por que está acontecendo? Eu estou com dor de garganta, por quê? Eu não tomei gelado, eu não estou com gripe, por que está essa amígdala? Pela lateralidade do cérebro, correspondia a isso. Eu não falei, eu engoli uns... Sabe aquela expressão que a gente fala, engolir um sapo? Então, aí o sapo está aqui, né? Entalado na garganta, inflama a amígdala. Silene, já passou, já resolveu.
E aí ressignifiquei, mas eu tenho todo o conhecimento da lei biológica, então para mim fica muito fácil. Então é isso que é a base da nova medicina germânica, da inteligência biológica. Quando você entende, quando você passa por uma sessão de análise biológica, nós vamos ver quais são os seus sintomas e você vai entender o que está acontecendo com o seu organismo. E aí você vai saber o que aconteceu na sua vida. E aí nós vamos ressignificar isso. E você libera essa cicatriz que está marcada nas camadas do seu cérebro, está marcada nos seus órgãos, nas partes do seu corpo. Então, quando nós criamos consciências de que cada sintoma, ou que certos sintomas, são típicos da primeira fase da segunda lei biológica, tudo aquilo que está acontecendo com o nosso organismo, é porque nós estamos na primeira fase, na fase ativa da segunda lei biológica, a gente tem um controle da situação. E fica mais calmo, mais tranquilo, e é mais rápido para você respirar, relaxar, deixar passar, controlar, mudar a percepção e ressignificar. Então você tem que ter esse conhecimento, te ajuda muito, muito. Bom, o tempo que vai levar em conta, assim, não existe mágica para resolver todos os conflitos. Não existe, né? Tem conflito que é mais menor, tem conflito que é maior, um tempo mais curto, mais longo, percepção das pessoas. Então depende das condições de cada pessoa, individualmente, não tem um tempo determinado. Então o Dr. Hammer, ele fala assim que se o paciente for informado de todos os fatos, ele não precisará mais se assustar com os sintomas. Então, ele pode aceitar isso completamente como um sintoma de cura. Nosso organismo está lutando para sobreviver a qualquer custo, ele está tendo um ajuste biológico e ele está em sintomas de cura, que pela análise biológica, E até agora estava causando medo, pânico. Eu estou morrendo, eu estou doente, eu estou isso. Cada sinal e sintoma tem um significado na análise biológica. E eu não sei se vai dar para mim falar tudo isso, porque minha proposta nessa série de lives é falar das 5 leis biológicas. Eu vou explicar muito bem o que é cada camada, o que está relacionado com cada camada, que tem a ver com a terceira lei biológica, que é a semana que vem. Mas numa sessão, pelo seu sintoma, dá para entender, dá para achar o que está acontecendo, dá para liberar e propor a ressignificação desse sintoma. Muito bem. Então, o maior número dos casos, todo episódio vai estar o quê? Consequência da fase ativa que você está vivendo. É isso que está acontecendo no seu organismo. Gente, essa é a segunda lei biológica. Então, só lembrando, primeira lei biológica, como inicia as doenças? Quando você leva aquele impacto com toda a diversidade, de acordo com a maneira que você percebe, você entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. O seu organismo entra num ajuste biológico. Assim iniciam as doenças. Segunda lei biológica, entrou nesse ajuste, o que acontece? São 2 fases, a fase de luta ou fuga, a fase que está ativa, que desequilibra os seus hormônios, que desequilibra toda a sua percepção, o seu coração, a frequência cardíaca, a respiratória, a sua pressão, tudo muda, tudo fica acelerado. Passou, ufa, relaxamento, você resolveu o conflito, ainda está na segunda fase da segunda lei biológica. Bom, agora o teu organismo tem que voltar ao normal. Você está pronta para sobreviver a qualquer custo? Vem o inchaço, vem a dor, vem o mal-estar, vem a alteração da temperatura. Entende? É assim que acontece, até normalizar. E tudo isso no psique, no cérebro e no físico, ao mesmo tempo quando recebe aquele impacto. Semana que vem eu vou falar da terceira lei biológica, que vai explicar quando a gente recebe esses impactos, que está marcando no nosso corpo, está marcando nos nossos órgãos, nas nossas vísceras, está marcando nas camadas do cérebro pela embriologia.
Mas isso é assunto para a terceira lei biológica. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se quiser ter alguma dúvida, a live vai daqui a pouquinho, eu estou deixando aí no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Se você vê alguém que está precisando entender o que está acontecendo, manda essa live, indica. Se você tiver alguma dúvida, me procura. Vamos fazer uma avaliação, uma sessão e mudar a sua percepção, ressignificar a sua vida. Mas para isso, eu proponho que você entenda as 5 leis biológicas. Tchau, gente. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês, viu? Até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.